Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, você está preparado para mais um dia? Você está preparado para conquistar mais um dia? Para viver o melhor de Deus mais um dia? Você está preparado para desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para a sua vida neste dia? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional mais uma vez. Hoje estamos aqui mais cedo, como eu falei para ontem, eu não sabia o horário que estaria aqui, mas aprovei o Senhor que fosse nesse horário mais cedo. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento onde nós estaremos aqui para refletir, para compartilhar, para orar, para ter um pouco mais de intimidade com a presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Daqui a pouquinho eu chamo você, Santana, para que a gente possa compartilhar aqui um pouquinho juntos da palavra do Senhor, amém? Senhor te abençoe, seja bem-vinda. Boa noite, bom dia, Paulo. Bom dia, Deus abençoe. Então vamos iniciar o nosso momento, o nosso devocional, agradecendo a Deus por este dia. Agradecendo ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai amado, Pai querido, bom dia. Bom dia, Espírito Santo, que nos permitiu estar aqui esta manhã, que mais uma vez nos permitiu estar na sua presença. Obrigado pelo ar. Você pode, onde você estiver, sentir este ar que flui, que entra nos seus pulmões, que faz você se sentir vivo. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus amado, Jesus querido, amigo fiel das nossas almas. Esta manhã eu te entrego este dia. Mais uma vez eu te entrego, Senhor, cada pessoa que estará conosco conectada, cada pessoa que estiver conosco neste momento, nesta live, que sejamos juntos alimentados, que sejamos juntos abençoados, que possamos neste período aqui, Senhor, juntos desfrutarmos do Senhor e que possamos ouvir a sua voz, sentir o toque do Senhor. A Ti eu entrego este devocional, a Ti eu consagro este momento, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos convidar os nossos amigos, né? Eu sei que está um pouquinho cedo, mas vamos convidar as pessoas a participar aqui dessa live. Vou mandar aqui algumas solicitações de pessoas que eu desejo que ouça essa palavra. Na verdade, eu desejo que todos ouçam, né? Mas eu quero enviar aqui para um grupo de pessoas. Aleluia. Que você possa fazer o mesmo. Possa enviar para os teus amigos, possa enviar para os teus colegas. Como eu falo sempre, não retenha a bênção só para você. Seja um multiplicador da bênção do Senhor. Seja um multiplicador daquilo que é bom, daquilo que é de Deus. Nós estamos aqui. Eu quero hoje, nesta manhã, trazer uma palavra para você. Nós temos uma série de devocional
Ontem nós passamos 2 semanas ausentes nesse período do devocional, mas como eu falei, nós não estávamos aqui conectados online, mas o devocional ele é diário, ele é aquilo que tem que acontecer todos os dias, se necessário, se possível, várias vezes ao dia, porque devocional é aquilo que está no seu coração, é a sua intimidade com Deus. Então nesta manhã, querido, são exatamente 6 horas e 24 minutos. Nós vamos estar aqui por volta até mais ou menos às 7h10, 7h20, até onde o Senhor nos permitir. E eu quero que você receba do Senhor aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor tocou na minha vida através da palavra. Eu quero compartilhar com você. Então nossa série ela tem um tema: atitudes de fé. Por que atitudes de fé? Porque as atitudes de fé é a consequência daquilo que eu creio, é a consequência daquilo que eu deposito em Deus, e como consequência disso eu tenho atitudes. Então nós estamos vendo através de alguns textos da Bíblia, da palavra. Nós estamos vendo Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, onde algumas histórias elas acontecem nos 3 evangelhos, elas são mencionadas nos 3 evangelhos, e nós fazemos uma breve comparação do que Mateus ele visualizou, do que Marcos ele visualizou e do que Lucas também ele visualizou no contexto da história. Amém? Hoje eu quero ler Mateus capítulo 14. Hoje a gente vai falar sobre o nosso tema o nosso atitude de fé de hoje é entrega. Vamos falar hoje de entrega, por isso que eu falei no início, já entregando ao Senhor este momento, porque tudo tem que ser entregue ao Senhor, toda a nossa vida, todo o nosso ser tem que ser entregue a Ele. E hoje vamos falar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Nós vamos falar hoje da história da primeira multiplicação de pães e peixes. Essa história está aqui em Mateus 14, 13, até o versículo do 13 ao 21. Também está lá em Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Ela também está no Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 10 ao 17. E também ela acontece, olha só, essa é a primeira história que nós estamos lendo aqui, que ela acontece nos 4 evangelhos, que é no Evangelho de João também, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. O que é que normalmente nós fazemos? Nós lemos as 3 histórias, as 4 histórias. Hoje nós não vamos ler eu vou ler aqui a versão contada por Mateus. E aí depois você vai lá em Lucas, você vai lá em Marcos, você vai lá em João e confere as 4 histórias contadas por esses 4 homens de Deus, esses 4 discípulos que seguiram Jesus ali, acompanhando ele e compartilharam dessa história. Bom dia, Érico, seja bem-vindo. Deus abençoe o seu dia. Então, amados, vamos começar a ler então, né? Nós já oramos. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda ao nosso devocional. Deus te abençoe. E o que é que nós fazemos? Sempre no final do devocional nós oramos. Se você tem um pedido, se você tem um nome para que nós estejamos orando, a gente estará orando no final, abençoando, declarando, usando a nossa fé dentro daquilo que nós cremos e confiamos, e abençoando vidas de pessoas que, mesmo que não estejam aqui. Ontem nós estivemos orando por algumas pessoas que estavam enfermas, algumas pessoas que estão passando por um momento muito difícil, e nós oramos. E nós temos a certeza que o Senhor Ele ouve, Mas a resposta certa é no tempo dele, a resposta é no tempo dele. Ele é quem faz como ele quer, da maneira que ele quer.
Amém, queridos? Então vamos começar a nossa leitura aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, Jesus ele tinha acabado de receber uma notícia não muito boa, que foi a morte de João Batista, e ele ficou triste porque era uma pessoa, era um amigo dele, né? João, ele foi quem abriu os caminhos, para Jesus chegar. Foi ele quem falou do reino, falando que Jesus ele viria, né? Ele não mencionava o nome porque ele não sabia, mas ele dizia: ele vem, aquele que vem, que vai tirar o pecado do mundo. E Jesus veio, Jesus fez o papel dele, e João foi preso. Passou um bom período preso, e num certo momento foi pedido a cabeça de João Batista pela filha do próprio rei, na verdade da mulher do rei, Herodias. E a gente vê que Jesus recebeu esta notícia. E Jesus, ouvindo isso, ele se retirou dali num barco, para um lugar deserto, apartados, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Normalmente, quando a gente recebe uma notícia não muito boa, como Jesus recebeu, vem no nosso coração, que isso é normal, um sentimento de tristeza. Vem no nosso coração um sentimento de tristeza, angústia não, mas de tristeza, E aí com Jesus não foi diferente. Ele recebeu essa notícia, ele saiu para um lugar deserto, talvez para chorar. Aqui não fala que talvez ele chorou, como diz lá na palavra da morte de Lázaro. Jesus chorou quando ouviu falar da morte de Lázaro, porque Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. E aqui ele foi, mas o povo, que a fama de Jesus já percorria em todas as cidades, o povo foi atrás dele, O versículo 14 diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Olha só, Jesus viu que uma grande multidão estava seguindo ele, estava acompanhando Jesus. Ele não podia deixar aquela multidão à toa, ele não podia deixar aquela multidão ali abandonada, porque eles queriam algo, eles estavam ali em busca de algo, de viver algo, experimentar algo de Jesus, E Jesus, se movendo de íntima compaixão, curou os seus enfermos. Todos que estavam enfermos ali naquela multidão, Jesus curou. Não sabemos a quantidade, aqui não especifica, E olha só, e sendo chegada a tarde, então foi um período longo, porque eram muitas pessoas. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo, ou seja, de Jesus, dizendo assim: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é bom que eles vão, ou seja, não é necessário que eles vão, dá-lhes de comer vós. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comiam foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Querido, aleluia. Oi, mano, tudo bom, Manuel?
Deus te abençoe. Bom dia, meu querido. Olha que milagre poderoso, querido. Aí eu pergunto a você, você consegue identificar que atitude de fé aconteceu naquele momento? Aconteceu naquela situação? Como eu falei no início, a gente está falando da multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação de pães e peixes. Aí, o que é que acontece aqui nesse texto? O que é que eu percebo? O que é que veio ao meu espírito, ao meu coração? Como eu falei, a gente vai falar hoje de entrega. Olha que quando Jesus ele falou aqui no versículo 15, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: olha, Jesus, nós estamos no lugar deserto, a gente aqui não tem comida, então vamos mandar a multidão ir para casa e no caminho eles vão comprar alguma coisa para comer. E Jesus disse: não, nós não vamos mandar eles agora. É porque Jesus queria provar a fé. Jesus queria ver a fé daqueles discípulos, né? E ver até onde a multidão ela iria. Ou seja, eles não estavam preocupados com comida, eles não estavam preocupados com bebida, eles estavam ali querendo ouvir Jesus falar, né? Mas eu quero chamar a sua atenção que os discípulos disseram assim: olha, aqui a gente não tem, aqui só tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E aí eu quero fazer essa pergunta para você: o que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para oferecer ao Senhor? Talvez você diga assim: eu tenho tão pouco, ou eu não sou nada, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei nem orar. Tem muita gente que diz: eu não sei orar. Querido, e nessa história aqui, nesse texto, né, uma multidão, olha que aqui comeram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então vamos colocar aqui que cada marido desses 5.000, 3.000 homens tinham mulheres. Já vai lá o que? 5 com 3, 8, né? Mas fora as crianças, vamos dizer que tivessem 1.000 crianças, né? Então já vão lá 9.000 pessoas. Imagine com 5 pães e 2 peixes você alimentar 9.000, entre 9 e 10.000 pessoas. Querido, é confiar, é crer no Senhor, porque eu creio no Deus que do pouco faz muito. Foi o que aconteceu aqui nessa história. E eu volto à pergunta que eu faço nesta manhã: o que é que você tem para entregar ao Senhor? Ou o que é que você tem entregue ao Senhor? Porque uma coisa eu tenho certeza, e é certo: Deus ele te deu algo. Você tem algo para oferecer. Graça e paz, irmã Bina. Deus te abençoe, seja bem-vinda. O que é que você tem para oferecer ao Senhor? O que é que você tem para entregar ao Senhor? Vou repetir: você tem algo. Você lembra da viúva? Aquela viúva que foi ofertar. Jesus estava lá no templo. Olha a fé, olha a certeza, a convicção daquela mulher. Ela tinha apenas 5 moedas, eram 3 moedas, não me recordo. Mas era o que ela tinha, e nem por isso ela achou pouco o que ela tinha. Mas ela foi lá e entregou. Enquanto muitos davam do que sobravam, muitos davam dos restos, aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Ela entregou, ela confiou. Talvez seja ali, tinha sido o dinheirinho, a moedinha dela de comprar o pãozinho dela, de comprar a comida dela, mas era o que ela tinha e ela entregou, ela confiou. Às vezes, querido, nós só queremos dar ao Senhor quando temos muito. Eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando de oferta, eu estou falando de entregar, de fazer para Ele. Porque você dá uma oferta, dar um dízimo, é bíblico, sim, mas é pouco.
é pouco comparado àquilo que você pode oferecer para o Senhor, o que você pode fazer para Ele. Nesse período que nós passamos, nesse período que está finalizando, né? Mais uma vez vou repetir, a tempestade ela está acabando. Estamos no fim da tempestade. Mas às vezes o final da tempestade ele pode ser mais forte do que o início, do que o meio. Mas ela está no final. E o que é que você tem feito? O que é que você tem oferecido? O que é que você tem dado? Será que você se isolou em você mesmo? Será que você se isolou dentro do seu mundo? Esqueceu os outros, esqueceu as pessoas, esqueceu de Deus? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem lido a Bíblia? Quantas vezes você tem jejuado? Quantas vezes você tem louvado, adorado ao Senhor na sua casa, mesmo não indo para a igreja, mesmo não indo cultuar no templo? Quantas vezes você tem oferecido a Ele? Será que você tem esquecido que você é um cristão, ou que você tem um compromisso com Deus, que você tem uma aliança com o Senhor, independente de qualquer circunstância ou situação? Nesta manhã, querido, o Senhor, Ele está querendo receber algo de você. Nesta manhã, a palavra que eu tenho para você é que o Senhor, Deus, Ele está esperando que você entregue a Ele, né? Que você confie nele plenamente e coloque tudo nas mãos dEle. Muitas das vezes, quando as situações ruins, os momentos difíceis acontecem, qual é a pergunta que vem no nosso coração? Qual é o questionamento que vem na nossa mente? Por que que Deus tem permitido isso, não é verdade? Por que que isso está acontecendo comigo, Deus? Será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não está vendo essa situação? Aí é onde nós nos enganamos. Aí é onde nós perdemos de Deus, quando nós levantamos esses questionamentos. Porque se nós formos olhar para a vida de Jó, querido, se nós formos olhar para ele, aquele homem que perdeu tudo e não restou nada, né? O que restou foi a sua mulher. Mesmo a sua mulher ali, no ouvido dele, Jó abandona esse teu Deus e morre. Você é louco? Que Deus é esse? Mesmo ele ali, a única coisa que tinha restado era aquela mulher ali no ouvido dele. Mas eu quero dizer para você, querido, que a voz que você tem ouvido, a voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. A voz que você tem que entender e aceitar é a voz de Deus. E a voz de Deus está aqui, na palavra. Muitas pessoas têm ouvido vozes estranhas, vozes que não são de Deus, vozes que não são edificantes, vozes que não são para abençoar, e têm entrado numa situação precária, têm entrado num estado lamentável, porque a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não ouço a palavra que vai gerar fé, eu ouço outras coisas, eu vou gerar outras coisas no meu coração, no meu espírito, na minha mente. Querido, existe aquele ditado que com um pouco com Deus é tudo e o muito sem Deus é nada. É exatamente isso. Não adianta você ter muito e faltar o principal, que é a presença de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Jesus ele estava no deserto. Aqui Jesus estava num deserto, um local onde não tinha nada, mas alguém ali que não é nada, bestinha, que não é nada, tolo, se preveniu, levou 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele disse, essa pessoa muito inteligente, que foi um canal de Deus, foi um canal do Senhor, essa pessoa foi o canal de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que se você não é um canal de Deus para abençoar outras pessoas, não tem sido, seja o canal do Senhor. Mas eu tenho tão pouco, eu não tenho quase nada. Olha, eu não tenho quase nada não significa não ter nada. Sabe naquele armáriozinho que muitas vezes a gente tem 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, 1 quilo de feijão, o armário não tá naquela fartura?
e chega alguém na sua porta pedindo aquela ajuda, aquela contribuição, ou muitas das vezes, como em algumas igrejas, nossas igrejas, a gente leva o donativo e digo, eita Senhor, eu só tenho isso aqui. E você tirar aquilo que você tem, um pouquinho do que você tem, para abençoar outras pessoas. Isso é ser canal de Deus. Isso é ser um canal do Senhor na vida de outras pessoas. A palavra diz, ser fiel no pouco, e no muito Deus vai colocar você. Está lá. 1 Coríntios capítulo 9, eu acho que, se não me engano, 2 Coríntios 2:9, fala sobre a questão de contribuir, né? Cooperar. Mas eu quero chamar a sua atenção, querido, que aquela pessoa que levou aqueles 5 pãezinhos e os 2 peixes, não sei se foi uma pessoa só, se foram 2 ou mais, mas foi canal de Deus. Foi essa pessoa que Deus ali preparou para ser o canal, o início do milagre. Ontem nós falamos sobre que Deus ele tem algo novo, Deus ele tem coisas grandes, Deus ele tem o extraordinário para as nossas vidas, e isso é verdade, querido. Isso é verdade. Deus ele tem o sobrenatural dele para as nossas vidas. E nós temos que estar preparados para desfrutar deste sobrenatural. Nós temos que estar pronto. É a mesma coisa que dizer que você está preparada para a volta do noivo, para o encontro com Jesus. Se você dizer, eu não estou pronto, você nunca vai estar pronto. Nós precisamos estar preparados para viver o extraordinário do Senhor. Esse tempo, esse período é um período de preparação, é um período de reflexão, de transformação, de alta reflexão daquilo que nós temos sido, daquilo que nós temos feito, aonde nós temos ido. Queridos, eu quero lembrar a você que Deus ele não precisa de muito para fazer. Está aqui o exemplo disso. Ele não precisa de muito para fazer. Deus ele precisa de fé. Deus ele precisa de confiança nele. Deus ele precisa de entrega. E eu quero te levar a você conferir comigo uma história rápida. Eu não vou ler toda, eu vou só falar sobre essa história. Que é lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1. Essa história ela se encontra até o versículo 7. 7 versículozinhos. Eu só quero relatar que é a história de uma viúva que tinha perdido seu marido, uma viúva que tinha o marido dela era um homem que seguia a palavra, um homem de Deus, né? Essa mulher era filha de um dos profetas, mas ela perdeu o seu marido, né? Naquela época os maridos eram homens de guerra, e ela perdeu seu marido. E ela ficou viúva com 2 filhos. E aquela família tinha adquirido algumas dívidas. Ela tinha contraído algumas dívidas e ela estava sem condições de pagar. E o que foi que aconteceu? O credor, para ela pagar a dívida, mandou levar os 2 filhos dela como escravos. Queria pegar os 2 filhos dela para que eles trabalhassem até que pagassem toda a dívida daquela mulher. E aí o profeta Eliseu, naquela época, nesse período, o homem que representava Deus era Eliseu, o profeta Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu foi o sucessor do profeta Elias, né? Eu queria falar um pouquinho de Eliseu, mas não vai ser hoje, né? Vou falar agora aqui porque o tema não será esse, quem sabe em outro momento, né? Mas depois eu chego lá. Vamos uma coisa de cada vez. Então, essa mulher foi pedir ajuda ao homem de Deus. Ela foi pedir socorro, como se fosse ao próprio Deus. Naquela época as pessoas não tinham essa liberdade de estar orando a Deus, orando a Deus pessoalmente. Bom dia, minha Líbia, Deus te abençoe. Elas não tinham
esse contato direto. Então era o homem de Deus, né? E ela foi pedir socorro, né? Que os homens iam levar os seus filhos para ser escravos. E o profeta perguntou: mulher, o que é que você tem? Olha a pergunta que eu fiz a você logo lá no início. O que é que você tem? Como é que está a sua fé? Aí você diz: desse tamanho, do caroço de manga, né? Desse tamanho assim, ó, do tamanho de uma folha de papel. E foi a pergunta que Eliseu fez: o que é que você tem em casa? Aí ela disse: Senhor, a tua serva não tem nada. Olha a palavra dela: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Era a única coisa que ela tinha na sua casa, era uma botija de azeite. Naquela época o azeite servia para fazer bolo, né, para misturar na massa, né? E nem massa ela tinha, nem farinha ela tinha. Ela disse: eu só tenho uma botija de azeite. Como eu falei para você, Deus ele não precisa de muita coisa. Deus ele não precisa de coisas grandes para fazer coisas grandes. Ele precisa de fé para fazer coisas grandes. Porque Deus ele opera, querido, Deus ele age na simplicidade. Deus não precisa de pompa, de coisas para fazer. Não, ele precisa que você diga: eu creio, que você tenha fé. E o profeta disse: então, pegue a sua botija de azeite, vá nos seus vizinhos, pegue todas as vasilhas e vasos que você tiver, todos quantos você puder conseguir. E ela foi, pediu vasilhas e vasos e mais vasos e mais vasos aos vizinhos, e entrou na casa, como o profeta disse, e você vai encher todos os vasos, todos os vasos. E ela fez conforme a palavra do profeta, do homem de Deus. Ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Olha o que eu estou falando para você, olha o que o Espírito Santo está dizendo com você. Ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Ela deu ouvido à voz do homem de Deus. Quais são as vozes que você tem ouvido? O que é que tem entrado no seu ouvido? Vozes do Espírito de Deus, voz de Deus ou voz de que não é de Deus? Tem vozes de homens que não são homens de Deus e que muitas vezes chegam aos nossos ouvidos e descem para o nosso coração, ficam aqui na nossa mente e a gente vai fazer: faça isso, faça aquilo que dá certo. Cuidado! Cuidado com as vozes que você tem ouvido. E aquela mulher, ela fez conforme o profeta tinha mandado. E ela começou a encher. Enchia um vaso, o filho pegava, trazia outros, e assim sucessivamente. Até que chegou o último vaso, e ela disse: traga mais um. E o filho disse: mãe, acabou. E ela, quando disse acabou os vasos, o azeite também parou. Eu não sei quantas vasilhas, quantos vasos tinham, se tinham 100, se tinham 500, se tinha 1000, não sei. Mas aquela botija de azeite, aquela pequena botija de azeite se transformou numa multiplicação igual aos peixes, os 2 peixinhos e os 5 pães que se multiplicaram, e ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos, queridos. Isso é lindo, isso é impressionante, isso é poderoso. Glória a Deus, aleluia. E aí ela disse: pronto, terminei. E aí foi que o profeta fez, a ordem do profeta foi: venda, pague sua dívida e viva do resto. Olha, querido, esse resto, para viver do resto, era muita coisa. Então, mais uma vez eu quero dizer para você: Deus ele não precisa de muita coisa para que ele possa operar na sua vida. Ele só precisa que você entregue. O tema da mensagem de hoje é entrega.
Muitas das vezes, queridos, o Senhor ele não faz mais, o Senhor ele não opera mais porque nós somos incrédulos. Foi o que aconteceu em uma das parábolas que antes aqui, que o Senhor Jesus ele entrou numa cidade, era a própria cidade dele, né? Onde foi que Jesus é? De Belém, né? E aí, de Galileia, na verdade, Belém da Galileia, né? E Jesus esteve lá, e aí as pessoas começaram, quando Jesus começou a pregar, Jesus maravilhas naquela situação, naquela cidade, e alguns começaram a dizer, oxe, aquele não é o filho do carpinteiro? Aquele não é o filho de Maria? Começaram a questionar quem ele era, de onde ele era, ou seja, ele, a gente conhece ele fazendo essas coisas. E Jesus não pôde fazer mais coisas ainda por conta da incredulidade daquelas pessoas. Deus te abençoe, irmã Bina. Fica na paz. Depois você continua assistindo o nosso devocional. Deus te abençoe. Que o seu dia seja produtivo, cheios da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Então, queridos, a nossa incredulidade de a gente ver as coisas não acontecendo como deveria, aí a gente começa a questionar e a duvidar de Deus, a questionar da vontade, do poder de Deus, e a gente coloca a nossa fé, ou seja, a gente colocou o nosso Deus em questão e a dúvida em ação. Mas eu quero dizer para você, querido, eu continuo com a pergunta: o que é que você tem oferecido? O que é que você tem? Eu só tenho 1 hora para evangelizar, eu só tenho 1 hora para orar, eu só tenho 10 minutos. Faça. Nesse tempo que você tem, faça algo que alegre o coração de Deus, faça algo que regozije o coração de Deus. Nesse domingo foi domingo de ceia, e Senhor, é a Santa Ceia, a nossa primeira Santa Ceia no templo depois desse período. E eu disse: o que é que eu posso fazer, Senhor, para deixar esse momento mais bonito, esse momento mais agradável? Ele disse: eu vou na igreja, eu vou ajudar as irmãs que estão lá na ceia, eu vou lá limpar, arrumar a casa do Senhor. E foi isso que eu fiz. E eu fiquei feliz porque o meu coração está na casa do Senhor. O meu coração está em fazer a vontade, a obra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor desta manhã é esta: entregue. Aquilo que você tem, eu só tenho os cacos, eu estou o caco, eu estou o pó. Entregue ao Senhor. Se tem uma pessoa que sabe trabalhar com pó e com o resto, é Deus. Ele é o oleiro, ele pega o barro, o vaso quebrado. Agora diga uma coisa a você: tem que ser vaso de barro. Se for vaso de bronze não serve, se for vaso de ouro não serve, vaso de madeira não serve. Tem que ser vaso de barro, para que a glória seja tão somente dele, para que a glória não seja nossa, mas a glória é do Senhor. Pegue esses caquinhos, pegue esse restinho que tem e entregue ao Senhor. Está aqui, Senhor, é o que eu tenho, e é com ele que eu vou te servir. É com ele que eu vou fazer a tua vontade, é com ele que eu vou fazer a tua obra. E o Senhor vai restaurar, o Senhor vai restituir, o Senhor vai reconstruir, fazer algo novo. Aleluia. Olha a palavra de ontem: algo novo. Mas você, muitas vezes, nós, queridos, nos damos uma de coitadinho. Porque eu não posso, porque eu não sei, porque eu não tenho. Colocando desculpas e mais desculpa, desculpa e mais desculpa. Porque as pessoas não gostam de mim. Porque fulano não liga para mim. Porque o pastor não me liga, não me visita. Querido, é a vida com sua, é você e Deus. A salvação é sua, não é do pastor. A sua salvação não vem do homem, a sua salvação não vem de líderes, a sua salvação vem de Deus.
Deus colocou homens na terra para nos orientar, para nos ajudar a alcançar essa salvação. Mas a sua salvação não vem deles, não vem de mulheres. Porque a mulher, a irmã tal, a irmã fulana, a líder das mulheres, a líder do sindicato, o diácono, o obreiro. Não, querido, tira o seu foco do homem, olhe para o Senhor. Ele é o autor, Ele é o consumador da sua fé. Porque se você continuar focando no homem, a sua fé ela vai naufragar. Se você continuar com seus olhos no homem, você vai naufragar. A sua casa ela vai ser levada pelos rios. A sua casa ela vai desabar quando vier as chuvas, o vento forte. Você não vai se sustentar se a sua fé estiver firmada em homens. A palavra do Senhor diz, aqui voltando em Mateus um pouquinho, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aí Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então quando você vem para o Senhor, você vem, entrega ao Senhor, só está aqui assim, é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho está aqui. Igual aquela viuvinha, as 3 moedinhas. Plim, plim, plim. É o que eu tenho, mas está aqui, é teu. E às vezes nós temos, e muitas das vezes, querido, Deus ele nos capacita, Deus ele nos dá tantos dons, tantas ferramentas, e nós fazemos de conta de nada disso. Nós não ligamos, nós não fazemos nada para o Senhor. Eu digo assim, Pai, quanto mais o Senhor me capacitar, mais eu farei para o Senhor. Quanto mais o Senhor me der estratégia, mais ideia, mais conhecimento, mais ferramentas eu vou fazer para o Senhor. Porque é para o Senhor. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Sabe o que é tudo para a glória de Deus? Que Ele é tudo. É no que eu como, é no que eu bebo, é no que eu visto, é no que eu falo, é onde eu ando, é o que eu leio, é o que eu assisto. Tudo é tudo, tudo é tudo para a glória de Deus. Eu e você, nós não podemos dizer que nós não temos nada, ou dizer que o que nós temos é pouco, e que com isso Deus não pode fazer. Sim, pode fazer. Está aqui o exemplo. Foi com 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor alimentou uma multidão de quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas ou mais. Só sei que foi 5 homens, certeza. 5 homens de certeza. Fora as mulheres e as crianças. É lindo, querido. Eu quero trazer uma canção ao seu coração e a gente vai estar orando. Mais uma vez, se você tiver um nome, uma situação para a gente estar orando, a gente vai nesta manhã entregar. Agora, sabe o que é entregar? Entregar é confiar. Entregar é dizer: Senhor, está aqui. É teu. Eu não tenho nada a ver mais, agora é do Senhor. Eu só confio. O que tem faltado é isso. O que tem faltado de nós é isso. A gente tem feito todas as outras coisas. Nós temos confiado em todas as pessoas, menos em Deus. E aí eu quero trazer um gancho do que eu falei do profeta Elias. O profeta Elias recebeu uma notícia. O profeta Elias recebeu uma notícia, querido, que Jezabel mandou um recadinho para ele. Olha, diga ao profeta que ele vai morrer em 24 horas. Eita, aleluia. Ele vai morrer em 24 horas. Eu não iria falar nisso agora, mas o Senhor incomodou meu coração para falar. Sabe o que foi que o profeta Elias fez? Quem vai morrer? O profeta, o homem de Deus. Para você ver que nós não podemos confiar, colocar nossa confiança no homem, nas pessoas
depender das pessoas, nós temos que depender de Deus. E o profeta disse: quem vai morrer? Vou vazar, eu vou pular fora. E Elias foi para o deserto, se esconder numa caverna. Se esconder numa caverna. Se você sabe o que eu estou falando. Se Deus falou com você antes, Deus está falando com você novamente. E quando Elias estava na caverna, Elias visitou a visita de anjos. E os anjos disseram: Elias, não é o lugar que você quer que Deus esteja. Não é aí que Deus, não foi para estar aí, não é numa caverna que Deus te chamou. Levante-se, saia, vá cumprir o chamado de Deus na sua vida. E aqueles anjos fizeram um pãozinho ali, né? Uma comidinha para Elias. E Elias ouviu a voz dos anjos, que era a voz de Deus, né? Eram os anjos, mas era um Deus ali presente. E Elias foi, olha a palavra, 24 horas. Qual foi a reação de Elias? Muitas vezes a gente faz isso. Quando a situação nos pressiona, quando a situação se torna difícil, a gente se esconde, a gente corre, a gente arreda o pé, a gente tira a nossa mão. Oxe, quero nada. Mas eu quero dizer para você que se Deus ele chamou, se Deus ele te chamou, se Deus ele tem um propósito com você, querido, deixe, entregue a Ele, confie nele. Ele se responsabiliza. Só apenas se entregue, confie, se deleite na presença, na vontade do Senhor. E depois daquela visita dos anjos, Elias andou 40 dias e 40 noites pelo deserto, sem parar. Caminhou sem parar. Não sei se foi pelo deserto, mas sem parar. Só que durante aquele percurso, olha, o recado era 24 horas. Ele já estava caminhando durante quantos dias? 40 dias e 40 noites. E durante esse período, Elias voltou a se esconder, encontrou uma caverna e voltou a se esconder. Não foi para descansar não, foi para se esconder. Oxe, vou ficar por aqui. Vai que ela ainda esteja me procurando para me matar. Querido, o diabo não vai parar querendo destruir você, não. O diabo ele não vai querer parar de matar você, de matar os seus sonhos, de destruir a tua família. Ele não vai parar de tentar. Agora não se esconda. Não se intimide. Creia. Continue crendo, orando, louvando, lutando, adorando, fazendo aquilo que é justo, que é certo. E agora quem fala com Elias? O próprio Deus. Elias, saia daí. Se levante. Porque você não vai morrer. Porque o meu propósito na sua vida não acabou. A sua caminhada é longa. Querido, passou-se 40 dias. Passou-se 2 meses. Passou-se 1 ano. Passou-se 10 anos e Elias não morreu. Passou-se a eternidade. Eu vou pegar exatamente a frase que eu vi. E Elias não morreu. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias foi arrebatado, ele foi transladado. Uma carruagem do céu desceu e levou Elias para o céu, querido. Isso é quem tem vida com Deus. É para quem tem Deus tem propósito. Eu estou falando com você que Deus tem propósito com você. Deus tem propósito contigo, Rabaxere, Candarabia, Nayasso. Não se esconda. Não se esconda no seu quarto. Não se esconda nas situações. Não tenha medo. Confie no Senhor. Entregue a Ele, Rabaxere, Candarabia, Nayasso, Rabanayasté. Labaxere que de manayasore andarabenas. Derecubi nayasore lebaxere candalabanabasilica. Deixe Deus falar com você através desta canção.
Nós vamos estar encerrando o nosso período com essa canção, querido. Abaxericandarabianas. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver. Faça dessa canção por a amor sua a oração. ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Esse é o recado de Deus para você. Entregue, entregue. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Deus te abençoe, Siberal. Deus te abençoe, Zé Pedro. Em nome de Jesus, seja abençoado. Oh, não confie em homens, não confie na palavra de homens, porque quem dá a última palavra é o Senhor na sua vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Eu entrego, Senhor. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E
eu me entrego a ti. Aleluia. Tudo tem que ser entregue a Ele, querido. Deus, Ele não precisa de muito. Deus, Ele não precisa de muita coisa. Mas o que Deus Ele precisa é por inteiro. O que Deus precisa é que você entregue tudo. Deus, Ele não é Deus de metade. Deus, Ele não precisa do seu hoje eu vou, amanhã não. Do hoje eu posso, amanhã eu não posso. Do hoje eu quero, depois eu não quero mais. Deus, Ele precisa do seu completo. Deus, Ele precisa que você entregue a Ele tudo, por pouco que seja. Que seja tudo, que seja entregue a Ele tudo. Se o diabo tem dito que você vai morrer, se o inimigo tem dito que você não vai conseguir, não ouça. Ouça a voz daquele que diz que você é mais que vencedor. A voz daquele que diz que você é muito mais que vencedor. Que maior é o que está em você, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te entregar, Senhor, essas vidas que aqui estão. Eu quero te entregar essas vidas que aqui estão, que passaram aqui nesta manhã, Senhor, e que vão ouvir estas palavras. Oh, Deus. Ser cristão, levar o nome de cristão não significa estar na igreja. Não significa ter uma Bíblia debaixo do braço. É muito mais, muito mais. Neste momento eu te entrego, Senhor, a vida do Aldinho, Pai. Aquele jovem, Senhor. Senhor, que sofreu esse acidente, mas que o Senhor está ali no controle de todas as coisas. Eu entrego. Deus, eu te entrego a vida, Senhor, da Roseane, que oramos ontem, Senhor. Eu creio no milagre, eu creio na restauração. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor, a vida, Senhor, também da Sabrina. O Senhor sabe do que eu estou falando. Eu creio na restauração do Senhor, eu creio no milagre do Senhor para a vida dela. Deus, que o Senhor vai tirar ela dessa situação, assim como também eu creio, Senhor, na vida de pessoas que estão aqui neste momento, que o Senhor, meu Deus, o Senhor vai tirar dessa situação. O Senhor não vai, Senhor, permitir que essa situação chegue, Senhor, ao limite final, mas o Senhor vai, Senhor, transformar. Ó Deus, essa tempestade, ela vai acabar. O fim da tempestade já está próximo e eu creio nisso, Senhor. Eu entrego, Senhor, eu entrego a Ti a minha casa, eu entrego a Ti a minha família. Eu entrego, Senhor, Deus, a vida da minha mãe, eu entrego ao Senhor a vida da minha esposa, das minhas filhas. Eu entrego todos os meus amigos, todos os meus irmãos, eu entrego em Ti, entrego nas Tuas mãos, porque eu sei que nas Tuas mãos o Senhor pode fazer o melhor, fazer aquilo que eu não posso e aquilo que eu não consigo. Eu entrego, Senhor. Eu entrego, Senhor.
ao Senhor este devocional. Jaquilo, Deus te abençoe. Jovem Siberal te abençoe. Liliana te abençoe. Deus te abençoe. Arice, Deus te abençoe. Deus está no controle de tudo.